Muito bem, abrimos aí no texto de Atos, capítulo 4. Podem deixar o texto aí aberto em Atos, capítulo 4. E eu vou ler somente o iniciozinho do versículo 32, que diz o seguinte: a multidão dos que criam estava unida de coração e de propósito. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por estarmos aqui nessa noite, muito obrigado por esse acampamento, muito obrigado por todos os teus feitos, muito obrigado por cada pessoa que está aqui, muito obrigado porque chegamos em paz, seguros, muito obrigado pela oportunidade da gente estar reunido, da gente poder se abraçar, se cumprimentar, partilhar a Tua palavra, orar, comermos juntos. Senhor, muito obrigado, porque a gente está podendo escutar também a Tua palavra nessa perspectiva, um só coração. Que o Senhor abençoe cada minuto desse acampamento, cada momento, que seja muito especial para cada pessoa que está aqui presente. Abençoa todos os detalhes, ó Deus. Que nós possamos viver na vida e esses dias aqui, justamente esse tema que está proposto para nós, um só coração. Que a gente possa ter a nossa mente renovada, que os nossos olhos também sejam abertos, que o nosso coração seja aquecido, que a nossa vida seja transformada, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Um só coração, Atos capítulo 4. E Atos é um texto que eu gosto muito. Pessoalmente, esse ano, eu estou lendo, não sei quantas vezes eu já fiz isso, mas estou lendo de novo, com um certo detalhe, o texto de Gênesis. E quando eu estou lendo Gênesis, em muitos momentos eu me remeto a Atos. Eu faço correlações com o texto de Atos. Por exemplo, quando eu li Gênesis, capítulo 11, quem lembra? Qual é o tema do capítulo 11? A genealogia de Abraão. Tem certeza? Alguém falou? Torre de Babel. Jaque. De preferência, Jaque. Muito bem. Torre de Babel. Que é um contexto de línguas. Na verdade, é um contexto em que as línguas são suprimidas. A gente sai do capítulo 10, com muitas nações sendo constituídas, muitos clãs, e chega no 11, acontece uma certa supremacia linguística ali, e uma só língua faz com que o povo decida construir ali a torre. E quando eu vejo esse movimento de língua, de torre, e depois Deus desce, e o que é que Deus faz? Espalha as línguas. Esse texto me lembra que texto em Atos? Atos 2. Muito bem, Karina. Aí, ó. Atos 2. O poder de Deus desce e o povo tem ali a experiência das línguas estranhas. Escuta no seu próprio idioma o que está sendo falado. E quando eu leio
Atos, capítulo 4, esse texto belíssimo, sobre várias perspectivas, eu vou direto para o Gênesis 12. E Gênesis 12 é o quê? O povo tá bom, rapaz, isso aqui é diferenciado, entendeu? Não tem nada melhor para a pessoa que está pregando, quando faz um comentário e a pessoa já... Gênesis 12 é o quê? Abraão, o chamado de Abraão. Tudo bem que eu estou sendo bem tranquilo para vocês, né? Gênesis 12 é muito conhecido. Mas eu louvo a Deus por isso, porque tem lugar que a gente comenta de textos assim, ó, batidos, e o pessoal fica cri, cri, cri. É isso mesmo, é o chamado de Abraão. E o que é que Deus diz a Abraão? Sai da tua terra, da casa dos teus pais, da tua parentela, e vai para onde? Que lugar legal. Vá para um lugar que você não conhece, mas eu vou mandar. E aí fica um detalhe importante, que é a ordem de Deus dentro do contexto. A ordem de Deus. Primeira coisa importante. Isso tem a ver com um só coração. A ordem de Deus. Aí nesse contexto tem o seguinte: vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele não sabe o destino. Ele não sabe o destino. Então o que é que acontece? Ele precisa de quê? De confiança. Ele confia na ordem de Deus. Ele confia em Deus. Isso tem a ver com um só coração. Na sequência, o texto diz o seguinte: o que é que Deus fala que a partir de Abraão vai fazer? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí, a gente vai caminhando nesse processo da bênção do Senhor alcançar todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Aí o texto segue, e o texto está dizendo que eu abençoarei quem abençoar, amaldiçoarei quem amaldiçoar. Não é assim? Aí um detalhe importante. Somente Deus tem autoridade para abençoar e amaldiçoar. Somente Deus, que dá a vida, pode tirar a vida. Ninguém mais tem essa autoridade. Ninguém. Somente Deus. Isso tem a ver com um só coração. É esse movimento que a gente vai ver na igreja primitiva. A igreja primitiva entendia que o papel dela é abençoar. Não é amaldiçoar. Não é excluir. Não é matar. Não é destruir. Não é roubar. Matar, roubar e destruir. Nunca, dos núncares, jamais faz parte da identidade do povo de Deus. O povo de Deus não foi chamado para matar, roubar e destruir. Isso é obra de Deus? Não. É obra de quem? É do adversário, do inimigo. O povo de Deus foi chamado para abençoar. Abençoar. E essa bênção, ela se estende por toda a terra. Toda a terra.
E esse capítulo 4, ele está cheio de textos que confirmam essa experiência do povo de Deus. Essa experiência marcante do povo de Deus, que diferencia o povo de Deus na face da terra. E nós precisamos compreender isso, que nós somos o povo de Deus na face da terra. E o povo de Deus tem uma identidade. Eu sei que nós somos uma organização interdenominacional. Eu sei que aqui deve ter reformado, deve ter batista, presbiteriano, assembleano, pentecostal, neopentecostal e talvez até outros segmentos e talvez até pessoas aqui que nem frequentam igreja, que não têm cultura de frequentar a igreja e que estão nesse espaço aqui porque foram convidados e por curiosidade, talvez. Isso é interessantíssimo. Por quê? Porque a identidade do povo de Deus não se restringe a uma identidade denominacional. Não se restringe a uma identidade confessional. O povo de Deus tem uma identidade. E é nessa perspectiva que a gente vai pensar agora Atos 4. Lembrando do texto de Abraão, Gênesis 12, tudo que a gente já mencionou, já falou. Então vejamos, por exemplo, o versículo 19, que diz o seguinte: mas respondendo Pedro e João, lhes disseram: julgai se é justo diante de Deus dar ouvidos a vós e não a Deus. Alguma tradução vai estar dizendo assim: melhor, mais importa obedecer a Deus do que a homens. É muito melhor obedecer a Deus do que a homens. Percebe a ordem de Deus? A vontade de Deus? Deus falou, Abraão obedeceu. Pedro e João estão comprometidos a obedecer a Deus. Ambos estão dedicados a obedecerem a Deus. O povo de Deus tem uma identidade, um só coração: obediência a Deus. Obediência a Deus. Isso está em Abraão, isso está em Atos. Posto. O versículo 23. O versículo 23 que diz o seguinte: depois de soltos, foram para os seus companheiros e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e líderes religiosos lhes haviam falado. Pedro e João estavam presos quando eles foram soltos. Qual foi o movimento deles? Não foi ir fazer um devocional e ficar lá horas fazendo devocional. Nada contra os devocionais, muito pelo contrário. A CRU é a favor de devocionais. Encoraja a tempo a sós com Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Povo de Deus não é somente povo de quarto secreto. Povo de Deus é povo que depois que é solto da prisão, vai procurar, foram para os seus companheiros, foram para os seus irmãos, foram para as suas irmãs. Quem lembra dos 2 discípulos no caminho de Emaús? Quando eles percebem que estavam tendo uma experiência marcante com Jesus, o que acontece com eles? Eles voltam para Jerusalém, para onde estavam reunidos os discípulos e as discípulas. Portanto, identidade do povo de Deus, comunhão dos santos. Não negligencie a comunhão dos santos.
A universidade tem muita gente crente, cada vez mais crentes. A UFES, tem grupo de pesquisa na UFES que só tem mulher evangélica. E sabem que curso? Filosofia. Vocês sabiam disso? Não. Outra notícia para vocês, está vendo aí? Grupo de pesquisa na UFES, formado por mulheres evangélicas. Disciplina, filosofia. A gente precisa, na universidade, promover a comunhão aos santos. Por isso que a gente faz parceria com outros movimentos. E a gente não tem nenhum problema com... Nunca teve. ABU, hoje tem um monte, né? Dunamis, na minha época não tinha tanto assim não. Mas a gente tem que fazer promoção de comunhão dos santos na universidade. E se você conhece um cristão que ainda não participa da CRU, convide ele para participar da CRU. Ah, não me identifico com a CRU. Vamos falar sobre isso, porque é uma questão de identidade, não tem problema. Uma pessoa da Igreja Batista nem sempre se identifica com a Igreja Pentecostal. O pessoal da Pentecostal nem sempre se identifica com a Igreja Reformada. Tudo bem, não tem problema. A CRU Campus tem uma identidade, mas a gente valoriza o princípio da comunhão dos santos. Então a gente deve estar sempre congregando no campus, chamando o povo para estar junto, reunido, orar, partilhar. Eu sei que tem gente aqui que deve estar em semana de prova ou está perto, está no final do semestre, que eu sei porque eu também estou em final de semestre. Pois bem, comunhão dos santos é a identidade, um só coração, não perca a visão. Obediência a Deus, identidade, um só coração. A comunhão dos santos, um só coração. A unidade no clamor. O versículo 24 está posto. Ao ouvirem isso, todos juntos elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, Tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. A unidade no clamor, a unidade na oração, a unidade na súplica. A gente precisa lembrar dessa identidade. O povo de Deus é o povo da oração. As armas que o povo de Deus usa é a oração, é o clamor, é a súplica. Isso tem a ver com a identidade do povo de Deus. E é lindo a gente perceber isso no texto de Gênesis, que a gente vai ver que aquelas primeiras comunidades do povo de Deus era um monte de nômade, clãs nômades, Abraão inclusive, o próprio Isaac, o próprio Jacó, e você vai perceber que eles vão, lê a Gênesis direito e você vai perceber que eles estão transitando de um lugar para outro, no deserto, um canto, encontra um povo, habita a terra com outros povos e não tem matança, não tem confusão, não tem xingamento, tem a bênção de Deus. Todos os povos, o povo de Abraão está como nômade ali, o clã está indo para lá, indo para cá, indo para lá, indo para cá, e todo mundo que ele encontra, que já está ocupando a terra, ele chega, ocupa também junto, e o povo quer. Presta atenção em Atos 4, a cada dia o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos, está posto no texto de Atos. E onde Abraão chegava, o povo que já estava queria ele perto, sabe por quê? Porque a bênção do Senhor estava sobre o clã de Abraão, sobre a vida de Abraão. Percebe que a gente é reconhecido porque a gente é agente de bênção. O povo de Deus foi feito para abençoar a terra.
Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para a matança? Não. Para a destruição? Não. Para roubar? Não. Somos feituras suas para toda a boa obra. Efésios. Recriados em Cristo para toda boa obra. A unidade no clamor. Isso vai se repetir no versículo 31. E quando terminaram de orar, o lugar que estavam reunidos tremeu. É oração. Quando o povo de Deus está orando pouco, a gente precisa usar força. Mas o texto nos lembra, não é por força, é pelo Espírito de Deus. Outra coisa, a proclamação da palavra. Versículo 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda coragem. Ei, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Sê tu uma bênção, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A proclamação da palavra. Identidade do povo de Deus. E por isso que a gente insiste no evangelismo pessoal. A gente ensina as 4 leis, ensina a conecta, ensina a perspectiva, ensina a escolha da vida, ensina você a fazer seu testemunho pessoal e a partilhar a sua história com outras pessoas. O que Cristo tem feito na sua vida, compartilhe. Eu não sei explicar o plano de salvação, tudo bem, não tem problema, isso daí a gente resolve com treinamento no acampamento. Mas você não sabe contar a sua história? Você não sabe onde você nasceu? Que horas nasceu? Quem foi seu pai? Quem é sua mãe? Onde você mora? Que curso você faz? Qual é o semestre? O semestre é sempre um negócio difícil, né? Convenhamos, para a gente responder. Mas eu sei que você sabe contar a sua história. Aí a questão é, o que o caminho tem feito na sua vida? Jesus disse, eu sou o caminho. Ele é o caminho, o que é que ele tem feito na sua vida? De onde foi que ele te tirou? Onde ele te colocou? Como você estava quando veio pela fé a Cristo? O que é que ele tem feito na sua vida? O que é que você tem aprendido com ele? Tem algumas dicas. Vinde a mim e aprendei de mim que sou... O povo está lendo a Bíblia, isso é bênção. Isso é a identidade do povo de Deus, o povo que lê o texto, que lê a Escritura. Vinde a mim, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Então, se a cada dia você estiver aprendendo um pouco mais sobre mansidão, humildade, generosidade, bondade, fé, você já tem o que partilhar. Você já tem o que partilhar. O problema é que às vezes a gente fica focado no pecado. Ai, vacilei com Deus. Quem não vacila, minha gente? Pelo amor de Deus, leia Gênesis direito. Você vai ver que o negócio não é brincadeira. Deus luta, meu irmão. Você está pensando que Deus lutou? Foi Jacó que lutou com Deus, foi? Foi nada. Foi Deus que lutou com Jacó. E deixa eu dizer para você,
A luta não foi só um dia, não. Deus lutou com Jacó muitos dias na vida de Jacó. O camarada gostava de fazer, uma armação. Era um malandro. O camarada não era brincadeira. Eu vou dizer uma coisa para você. A malandragem era um traço da família de Jacó. Tanto que o camarada... Olha, Raquel aprendeu a malandragem. E escondeu lá os ídolos do pai. Sentou em cima, não saiu de cima do animal. O pai chegou, procurou em tudo que foi lugar, não achou. Estava com ela. Ainda deu benção a pai. Tchau, meu pai. Pode ir. Vocês pensam que acabaram, é? Não acabou não, minha gente. Judá aprontou também. Judá, minha gente, que é isso? Os caras saem para o campo, José vai, o bichinho, olha, filho caçula, os caras um quer logo matar ele, né? Aí o outro diz assim, não, rapaz, vamos fazer o seguinte, olha, veja que malandragem. Aí fazem um negócio lá, José é vendido. Aí chega em casa, com a túnica cheia de sangue, seu filho morreu. Olha para isso. Malandragem. O traço de Jacó. Malandragem. Impressionante, cara. Aí Rúben, o mais velho. O mais velho só em Lia. Lembra de Lia? Lia era uma das servas. Eu não lembro agora se era de Raquel ou se era... Como é? Era a serva de Raquel, né? Pois é, não é Lia não, é a outra. Enfim, uma das servas aí, tem Lia e tem Raquel, e elas têm servas, não tem? Que dá filhos a Jacó também, não tem? Pronto. Diga-se de passagem, Judá, que é, por acaso, só por acaso, Judá, que viria a ser a tribo de quem? De Jesus. Nem é filho de Lia, nem de Raquel. É filho de uma das servas. Aí o tal do Rúben, o mais velho, uma das servas, que é, por questão da época, esposa de Jacó também, não era amada. Quem era a amada de Jacó? Raquel. Rúben, dorme com uma das mulheres do pai. Vocês acreditam nisso, minha gente? Diga aí, babado. A malandragem, minha gente, a malandragem está no traço da família de Jacó. Então perceba que Deus luta com Jacó muito tempo, muitos dias. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu dou trabalho para Deus, viu? Eu aqui, Joe, dou muito trabalho para Deus. E sinceramente, olhando daqui, eu estou vendo umas carinhas aí que eu acho que também Deus luta todo dia, não é não? Diga aí. Não tenho nem dúvida. Deus luta com a gente todo o tempo, minha gente. Aí a gente fica nessa coisa de ficar focando só no pecado, no desvio, na falha, no problema moral que aconteceu. Vamos fazer o seguinte. O caminho para quando a gente erra só tem um. Se arrependa, confesse. Comece de novo. Comece de novo, porque Deus não tem problema em começar de novo. Quem tem problema é a gente. É a gente que fica empurrando com a barriga, bota para debaixo do tapete, fica fazendo na maciota. Deus não tem problema em dar nova chance. Todas as manhãs as misericórdias do Senhor se renovam. Então pare de focar nos seus desvios. Meus filhinhos, se vocês pecarem, o que é que a gente faz? Temos um? E aí basta a gente fazer o quê? Confesse. Se arrependa. Porque Ele é fiel e
justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, de toda iniquidade. Então, para de ficar focado, enfiada no pecado, no erro. Você vai errar mesmo. Hoje, amanhã, depois de amanhã. Você vai. Fica tranquilo. Fica tranquila. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Onde abundou o pecado? Está baixo, minha gente. Onde abundou o pecado? Aleluia. É sobre isso, minha gente. Presta atenção no complemento. A gente fica lidando com o pecado. Abundou o pecado. Ai, meu Deus, eu pequei. Ai, fico com vergonha. Não quero orar mais. Não quero ler a Bíblia. Não vou para a igreja. Ou então fica nessa resenha fazendo coisas escondidinhas, alimentando ali aquele negocinho que ninguém sabe. Ninguém sabe? Como assim ninguém sabe? Para onde fugirei da tua face? Para onde fugirei da tua face? Esqueceu, foi. Não tem lugar na terra, minha irmã, meu irmão, que você possa se esconder do eterno. Porque quando a terra ainda era sem forma e vazia, o Espírito de Deus já pairava sobre a face das águas. Oh, meu querido, você acha que você engana quem? Você engana o missionário da cruz. Mas Deus? Não, amigão. Não, amiguinha. Então, vamos fazer o seguinte. Quando o pecado abundar, não pare aí. Superabundou a graça de Deus. Eu caí, mas eu vou me levantar. Eu vou voltar, vou orar mais, vou ler mais a palavra, vou congregar mais, vou aprender mais sobre suavidade, mansidão, temperança, domínio próprio. É esse o meu compromisso todos os dias. Ser perfeito não é não ter erros. Ser perfeito é a gente se comprometer a cada dia a aprender mais de Jesus. Isso é ser perfeito. Todo dia a gente vai levantar e vai dizer assim, eu quero aprender algo hoje com Jesus de novo. É por isso que o texto diz, a gente tem que viver em novidade de vida. Aí tem gente que quer ser mais santo do que Jesus. Eu sinto muito lhe informar, mas você não vai conseguir. Mas você vai conseguir olhar para a graça e caminhar. Superabundou a graça de Deus. Proclamação do Evangelho. Pregue o Evangelho, anuncie o Evangelho. 4 leis, conecta, escolha da vida. Versículo 30. Enquanto estendes a mão para curar e para realizar sinais e feitos extraordinários pelo nome de teu santo servo, Jesus. A bênção da comunidade. A bênção a partir da comunidade. Pedro e João chegam no templo, está lá o deficiente. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, lhe dou. O que é que ele faz? Levanta e anda. Ei, meu amigo, minha amiga, prezado estudante, universitário, abençoe as pessoas no seu campus. Tem muita gente precisando ser curada, precisando ser acolhida, precisando ser abraçada, precisando ser restaurada pela graça de Deus. E finalmente o versículo 31. E quando terminaram de orar, o lugar que estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Essa é a marca do povo de Deus, essa é a marca da igreja de Deus.
É o povo que vive cheio do Espírito Santo de Deus e que anuncia a palavra de Deus com coragem. Isso tem a ver com a identidade do povo. Um só coração. Então, honestamente, eu não sei se você tem a prática de fazer isso, porque em alguns momentos da minha vida eu me lembro que eu disse isso aos meus pais. Ô menino, vai fazer alguma coisa? Não se meta comigo não, meu pai. A vida é minha. Eu faço o que eu quiser, a hora que eu quiser. Vocês não fazem, eu fazia, foi isso que eu disse. Que nada, minha mãe, eu não vou fazer nada agora não. Tenho que dar conta da minha vida para ninguém. Porque a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Não é mesmo. A vida não é minha. A vida é um dom de Deus. Eu recebi a vida. Portanto, não é minha. É um presente, é um dom. E essa história de eu faço o que eu quiser, eu que decido tudo na minha vida, eu vou para onde eu quiser ir, também não é assim não. Porque quando acontece alguma coisa com você, o que aconteceu com você envolve todo mundo no seu entorno. Portanto, na comunidade, é muito importante um só coração. Nesse lugar de um só coração, não cabe essa vida individualizada, individualista, egoísta. Não funciona numa comunidade em que há um só coração. Porque é um povo, é uma comunidade que se reúne para obedecer a Deus, para ter comunhão, para orar, para proclamar a palavra, para ser um lugar da bênção de Deus e para viver cheios. É no plural. Cheios do Espírito Santo. É identidade. Não é uma frase bonitinha, não é um versículo bonitinho. Olha que coisa linda, como a Bíblia é linda. Um só coração o povo vivia. Mas eu não estou nem aí para ninguém, não dou satisfação a ninguém, não presto contas para ninguém. Vivo egoisticamente, celebro o indivíduo e a sua individualidade. O nosso eu está dentro do povo de Deus. Nós temos uma identidade. Não sou eu apenas que tenho uma identidade. Eu tenho uma identidade. Tenho um RG. Tenho um registro de nascimento. Tenho um nome. Mas quando Deus me chama, eu faço parte de um povo, faço parte de um corpo, faço parte de uma comunidade. E essa comunidade tem uma característica, tem uma identidade. Um só coração. Um só coração. E esse um só coração não é um membro, simplesmente, mas é uma identidade. Identidade que é expressa na obediência, na comunhão, na unidade, na proclamação, na bênção e no poder do Espírito Santo. Porque é essa identidade que nos conduz ao que o texto complementa no versículo 32. Estava unida de coração e de propósito. Aí o propósito vocês vão ouvir a partir de amanhã.
Porque o propósito já tem a ver com um membro dentro do corpo, com o familiar dentro da grande família, com o elemento, o objeto dentro do edifício. O propósito tem a ver com serviço. Mas hoje, e por isso eu contei a história um pouco da Cru Bahia, porque todos nós fazemos parte desse movimento espiritual. E esse movimento espiritual tem uma identidade. Porque o povo de Deus tem uma identidade. E essa identidade, esse combo que eu mencionei aqui de obediência, de comunhão, de unidade, de proclamação, de bênção, de poder do Espírito, resume tudo. Por isso que a ideia de coração. Porque desde o Antigo Testamento esse termo tem a ver com isso, com o que? Identidade, com interioridade. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, e que eu e você possamos sair daqui, dessa noite e do acampamento, conscientes de que nós somos, sim, um só coração. Que Deus abençoe em nome de Jesus.